Então, boa noite a todos. Estamos aqui no dia 27 de setembro de 2021, na nossa aula do nosso grupo, né, de leitura comentada, educação sistêmica, que foi criado por Hamilton Plácido, que é gerenciado pelo Geraldo Antero, né, que tem seu grupo lá no Facebook, que tem seu grupo no Telegram, que tem seu grupo a sua página lá no YouTube, né, para quem está nos ouvindo aí, quem está participando. E nós estamos, nesse momento, lendo o livro Histórias de Sucesso, de Bert Hellinger, né, que na edição em PDF está na página 22 e no livro impresso está em que página, pessoal? Na página 22 também, no livro impresso. Na página 22 também. E hoje, Domingos vai fazer a leitura e eu, Isabela Oliveira, ajudo aqui com os comentários. Muito obrigada, Domingos, pela leitura e vamos começar. Deter-se. Um movimento iniciado por nós detém-se mais tarde ou mais cedo, chegando a seu fim. Muitas vezes, vira-se e movimenta-se em direção contrária. Aniquila aquilo que tinha alcançado antes. Um sucesso, por exemplo, que vai longe demais, inverte-se depois de um tempo. Transforma-se em seu oposto. O que isso significa para os sucessos de nossa vida? Prevemos seu fim ou sua inversão. Pulamos a tempo do trem em andamento, antes que pare, e começamos de imediato algo novo desde o início. Esse novo também permanece apenas por um certo tempo. Também aqui percebemos quando alcançou seu ápice, e seu sucesso e sua significação começam a reluzir. Nós o soltamos antes que chegue ao seu fim e recomeçamos. Quem nunca para é o espírito. Tudo o que é criativo nunca para. O que significa para nossas empresas? Elas se renovam e crescem continuamente. Não existem sucessos velhos. Só sucessos sempre novos. Só eles mantêm o impulso de nossa vida. Aquilo que queremos eternizar e garantir encaminha-se previsivelmente ao seu fim. Ainda mais, retém-nos. Este seria o outro significado de deter-se. Detém e retém ao mesmo tempo. Que ação estaria anunciada, neste caso, para os nossos sucessos? Enquanto ainda duram, nós nos libertamos deles para os sucessos que lhes seguem. Como? Olhando para diante, para a frente deles, enquanto duram. Acontece o mesmo com a nossa vida. Em seu ponto culminante, geramos a nova vida que seguirá a nossa, até que também esta, no ápice de seu sucesso, coloque em movimento o sucesso seguinte, no qual segue atuando e permanece. Medido e desmedido. Medir significa fixar as dimensões de algo para estabelecer onde estão seus limites. O desmedido é o contrário. Quem age de maneira desmedida vai além de seus limites, de modo que põe em perigo os limites de outros e os seus próprios. O que limita nossos sucessos, por exemplo, é a concorrência. Ela obriga cada um a dar o melhor. Aquele que, finalmente, resulta ser o melhor entre muitos, coloca os limites aos seus concorrentes, sem agir com descomedimento. Com seu sucesso, ampliou e garantiu seus limites em benefício de muitos. Age com descomedimento quem sobreestima seu sucesso. Por exemplo, quem se considera bem-sucedido sem sê-lo realmente.
Age com descomedimento quem espera maiores benefícios ou salários que os que correspondem ao seu desempenho. Depois de um tempo, é reduzido aos limites correspondentes a seu desempenho. Nosso sucesso é, afinal, o salário adequado a nosso desempenho e nosso serviço. Cresce com nossos desempenhos e é reconhecido e valorizado de maneira correspondente a eles. É constantemente com o nosso serviço. Desculpe, é medido constantemente com o nosso serviço. Depois do serviço feito, vem o sucesso, em forma de salário que lhe corresponde, nem alto demais, nem baixo demais. Permanece nos limites estabelecidos pelo nosso serviço. Suficiente. O que é bom nunca é demais, dizem alguns. Isto vale para os nossos sucessos. Nunca são suficientes. Sempre pedem mais. Muitos sucessos, sobretudo aqueles similares e iguais, causam tédio depois de um tempo em nós e nos outros. Suspiramos quando acabam. No fundo, trata-se dos mesmos velhos sucessos. Quando acabam, deixam espaço a sucessos novos que levam mais além. Alguns negligenciaram, através de seus sucessos velhos, os novos e essenciais. Quanto mais cedo pararmos com os, tanto mais rápido virão os novos. Nossos sucessos têm uma medida. Quando ela está cheia, isto é o suficiente para nós e para os outros. Anuncia-se algo novo e mais importante para a nossa vida, perante o qual empalidecem e murcham nossos sucessos velhos. Quando algo é suficiente, pode acabar, de tal maneira que deixa espaço ao novo. Senão, como diz Rainer Maria Rilke em seu poema O Homem que Contempla, os velhos sucessos nos deixam pequenos perante algo maior e criativo. Perante esses poderes, permanecemos pequenos, inclusive com nossos maiores sucessos. Em sintonia com estes poderes, passamos de um suficiente ao seguinte, pequenos, e ao mesmo tempo cheios de força, cada vez mais dispostos a mais sucessos vitais. Como? Dispostos para a plena ação. A bondade. Bondade significa querer bem a alguém. Ficou mudo, Domingos. Começa de novo a bondade, por favor. Então, vamos parar e fazer a correção, já que ficou mudo. Ficou mudo. Vamos fazer o comentário. Olha aí, seu microfone, você viu? Agora vi, desculpe. Tranquilo. Bom, então, Bert Hellinger está nos explicando nessa parte, especificamente sobre como nós precisamos desenvolver uma determinada atitude, né? Então, assim, vocês se lembram que o primeiro livro que a gente leu foi Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Como obter, né, e como manter esse sucesso, esses dois sucessos na nossa vida e na nossa profissão. E agora ele está nos ensinando algumas posturas essenciais. Ele está ensinando como fazer, né? Então, ele falou sobre o que é a profissão, explicou o que é o trabalho, de como essa profissão se relaciona com a nossa transgeracionalidade, ela nos escolhe, mas assim, agora você vai caminhando em direção à sua realização, ao seu sucesso. Aí ele nos ensina, primeiro,
tudo tem um movimento, mas ele fala o seguinte, que qualquer movimento que nós iniciamos, ele, em algum momento, ele vai se deter, né? Mais cedo ou mais tarde, e ele pode se virar, ele pode inverter o movimento, ele podia ser um movimento de expansão e ele vira um movimento de contração. Esse movimento de contração pode aniquilar o que foi gerado. Então, esse movimento ele é constante e Bert Hellinger fala, olha, você tem que observar, para quando alguma coisa está percebendo que alguma coisa está acabando, você tem que pular do trem antes que ela se acabe. E eu vi ele fazendo isso literalmente. Porque quando ele veio para Brasília, ele veio e foi um seminário maravilhoso, bombou. Aí o segundo, aconteceram várias coisas que ele disse, ele percebeu que aquele movimento tinha chegado ao fim, tanto que não sei nem se ele fez mais um seminário, nem sei se ele fez mais seminário dentro do Brasil. Assim como no final da vida ele também deixou tudo que ele fez para a Sophie, para sua esposa. Então, a gente precisa saber a hora de terminar algo, né? E a hora de se deter. Então, ele ensina o seguinte, ó, você está vendo o negócio andando, entendeu? Então, pula antes que para, solta antes que chega ao fim, começa alguma coisa nova, porque o espírito é criativo, ele nunca para, e as empresas e as nossas atividades precisam se renovar continuamente. E aí ele fala uma frase de coach, né? Não existe sucessos velhos, só sucessos sempre novos, né? E quando a gente confia nesse movimento, a gente nunca sabe exatamente até que ponto ele vai, né? Quando, por exemplo, eu estou organizando todos esses treinamentos que eu estou fazendo agora, antes eu imaginei um treinamento, depois eu imaginei 3 cursos. Esses 3 cursos estão se dividindo em vários cursos. Isso está se mostrando toda uma outra coisa que eu nunca tinha imaginado. Então, isso não é comigo, isso acontece com qualquer um de nós quando nós confiamos nesse movimento, né? Com essas atitudes que ele nos ensina aqui. Então, ele fala, olha, aquilo que a gente quer garantir nos retém e nos detém. Então, ele nos ensina a nos libertarmos do sucesso e olhar para frente, olhar para diante. E depois ele fala sobre a medida, né? Que todo sucesso, tudo, absolutamente tudo tem uma medida, né? E eu também preciso, para poder ter sucesso, fixar dimensões para as coisas e lidar com limites, lidar com recursos também, né? Então, assim, eu tenho determinado recurso, eu posso, dentro daquele determinado recurso, é que eu posso agir. Então, ele fala, aquilo que é desmedido é aquilo que vai além dos limites, né? E quando ele vai além dos limites, ele põe em perigo os nossos limites e os dos outros, né? E ele fala, olha, mas por um outro lado, esse limite acontece naturalmente, acontece assim na concorrência, onde aquela pessoa que é a melhor, por exemplo, limita a concorrência, coloca um padrão estándar para os demais, né? E aí ele fala sobre esse descomedimento que acontece todas as vezes que nós sobreestimamos o nosso sucesso, por exemplo, quando nós também sobreestimamos a nossa capacidade, a gente acha que deve receber algo maior do que a gente vale, realmente que o nosso trabalho vale, e ele fala, olha, inclusive com o passar do tempo, naturalmente vai acontecer um equilíbrio, o salário tem que ficar de acordo com a sua produtividade, digamos assim, não é essa a palavra que ele usa, né? E ele fala assim, ó, depois do serviço, o salário, nem alto, nem baixo, né? E esses são os limites que são estabelecidos por nosso trabalho. E agora vocês imaginem, se todo mundo fosse assim, se todo mundo fosse assim, e inclusive é muito interessante, porque aí existe, se vocês observarem bem, existe uma sabedoria muito fina, porque também nesse processo envolve algo que é muito pessoal, que é que tem a ver com o quê? Se o salário é dinheiro e dinheiro é o leite da mãe, entendeu? De que maneira que eu recebo esse leite da mãe, né? Essa nutrição. Então, depois ele vai falar o que é suficiente, né? Então vamos entender, não é alto, não é baixo, então o que é suficiente? Aí ele fala assim, por um lado, o que é bom nunca é demais, por exemplo, os nossos sucessos, né? Então eu tenho um sucesso, posso ter outro, e assim vai para frente, porque os nossos sucessos também geram um tédio depois de um tempo, né? Algumas pessoas se entediam mais rapidamente que outras. E quando os sucessos acabam, eles deixam espaço para outra coisa. Então, não ter uma relação com o sucesso de querer segurar o sucesso, né? Que mais?
Quando ele é suficiente para nós, quando é suficiente para os outros, para que ele tem necessidade de existir? Então, ele pode acabar. E aí, em sintonia com esse movimento, que é sempre bem sucedido, que sempre está levando tudo para o sucesso, nós vamos para o próximo sucesso vital, que é o que ele fala assim, próximo sucesso vital. Próximo sucesso vital não é necessariamente ganhar mais dinheiro. Isso pode estar presente no meu sucesso vital, mas qual é o meu sucesso vital na minha vida nesse momento? Qual é o tema, o assunto da minha vida que está encalhado? Porque se a gente tem por assim dizer, uma percepção sistêmica sobre nós mesmos, tudo aquilo que está sendo excluído, que não está sendo resolvido na minha vida, que não está sendo olhado, está impedindo o meu sucesso, né? Então, vamos agora às perguntas, aos comentários e, se não tiver nenhum, a continuidade da leitura. Uma pergunta, Domingos? Tem que ativar. Pronto, ativou. Professora Isabela, no meu caso, sou servidor público, né? Não vou largar uma carreira, enfim. Mas, por outro lado, eu noto também que a introjeção, digamos assim, a assimilação e a introjeção desses conhecimentos da família Stelling mudaram essas perspectivas e esse próprio modo de trabalhar em tudo, toda uma reciclagem de vida, né? Mas, assim, fica difícil imaginar, talvez o sucesso não seja mudar de carreira, então. Ou largar aí essa para ir para uma outra, eu não sei. E por que não pode somar? Pois é, poderia somar também, né? É o melhor, porque aí você garante aquilo que te sustentou até agora e que pode seguir te sustentando para que esse novo chegue, entende? Assim, e procurando fazer isso dentro dos limites que te são possíveis dentro da sua condição de servidor público, né? Eu vivo isso também e é assim que eu enxergo. A sua falta de apoio comigo é algo gritante. E outra coisa que é importante também é quando você, porque é como se fosse assim, muitas vezes quando a pessoa conhece a constelação, ela fala, tudo aquilo que eu fazia não tem mais sentido na minha vida. Agora eu encontrei algo que tem realmente a ver comigo. Entendeu? Mas não é isso. Esse algo que você encontrou, ele pode te dar um olhar sobre aquilo que você já fazia, e uma outra maneira de fazer, ele se soma, ele não precisa excluir. E eu acho que aí tem uma maior riqueza, entende? Uma maior riqueza, porque, inclusive, você, como é que se diz? Não é um tesouro da sua vida? Você não foi servidor público durante não sei quantos anos? Por que isso fica para trás agora? É muito importante? Pode ser, não estou querendo dizer que não, né? É que, no meu caso, é até uma coisa que, de certa forma, limita, porque, por exemplo, eu não posso advogar, que é a minha área de formação, né? Eu tive que entregar minha carteira da OAB, não posso advogar. Quer dizer, claro... E quantos anos faltam para uma aposentadoria, como é que se diz? Nem que seja parcial, o que quer que seja. Tem que pôr o pé no chão, a constelação, a gente não dá para levar só para as alturas, tem que levar para assim, estou com dor de estômago, qual é o emaranhamento da minha vida? Não, vai para o médico. Então, quantos anos faltam para a aposentadoria, Domingos? Nem sei mais, antes da reforma eram 12 ou 13, agora parece que são 18. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Aí eu considero que nesse ponto é bom, nesse caso, por exemplo, fazer um olhar para isso dentro do campo, entende? Para poder, e assim, nem te diria só com o campo, mas eu acho que merece como é que se diz? Um aprofundamento disso. É um tema muito importante. Isso se refere a muitas coisas, não dá para a gente abranger tudo aqui, nessa resposta que eu estou te dando, entende? Entendi. Tem que ver a sua idade, tem que ver o seu momento de vida, tem que ver a sua condição financeira. Você está entendendo? Quando eu estou usando a constelação, eu não estou deixando de olhar para todos os outros fatores concretos. Não, faz parte. A minha ideia sobre isso é ir devagarinho, né?
ia implementando isso na minha vida e vamos vendo o que é que dá, sem o objetivo da mudança, ou perspectiva, ou sem intenção, né? Na verdade, sem intenção com esse objetivo de dar mudança, mas com o objetivo de me aprimorar e de ver no que é que dá. E se conformando um pouco com os limites, tá entendendo? Então, assim, no meu caso, por exemplo, com o meu limite, eu posso ter uma empresa que eu não sou administradora e eu tenho um limite de horas que eu posso entendeu? Qual é o limite que a sua condição dá para você poder viver também em harmonia, né? Dentro da ordem. Que necessidade é essa que você tem de fazer algo novo? Essa necessidade pode ser outra coisa sem ser advogar, pode ser mediação, pode ser outra coisa? Entende? Entendo. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos prosseguir com a leitura. A bondade. A bondade. Bondade significa querer bem a alguém. Quero bem a ele tal como ele é. Como se mostra essa bondade? Da minha parte, deixo que os outros sejam como são. Em minha presença, podem mostrar-se como são, sem temer que eu faça alguma objeção. Por isso, nós nos sentimos bem perante pessoas bondosas. A pessoa bondosa também é boa para si mesma. Ela é boa para si mesma, tal como é. Também é boa de coração. A pessoa bondosa fica como é, ou torna-se mais para si e para outros através de sua bondade, porque é boa. A bondade permite frutificar muitas coisas ao seu redor de uma maneira boa. Geralmente basta com que a pessoa esteja presente, sem fazer nada, como o sol, que ao brilhar faz com que a vida prospere. A bondade acaba assim que fizer distinções. No momento que faz distinções, prefere uma coisa ou outra. Distingue entre algo melhor para ela e aquilo que considera não tão bom ou ruim. Então, também aqueles que consideram a bondade boa no momento, temem não ser considerados tão bons por ela depois de um tempo. Temem que a bondade deixe de ser bondosa com eles. A bondade verdadeira é bondosa com tudo, tal como Jesus diz de seu Pai Celestial. Ele deixa o sol brilhar sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. O bondoso aprova também os maus e os violentos, os que agem contra a vida de outros e inclusive matam, às vezes, de uma maneira que até o céu se revolta. O bondoso é bondoso com eles, da mesma forma que é bondoso consigo mesmo, pois percebe em si mesmo os mesmos impulsos. Em seu coração, em sua profundidade oculta, o mesmo potencial cruel e maligno. O que acontece, então, com aqueles que consideram muitos outros piores que si mesmos? O que acontece com aqueles que, perante o que é maligno e cruel, sentem acender em outros e em seus próprios corações o que é maligno e cruel? O que os iguala com aqueles que eles rejeitam, que os faz semelhantes no mais profundo de seu interior? A bondade que, como uma gota d'água macia e mole,
Depois de um tempo amolece até a rocha mais dura. Torna-se irresistível a qualquer pessoa má e ao maligno no próprio coração. Inclusive a rocha mais dura dissolve-se, depois de um tempo, na água mole. Esta bondade é uma bondade divina. Amolece até a rocha mais dura, levando-a finalmente com a água da mesma fonte ao mesmo oceano. O oceano de uma bondade infinita. A profundidade. Toda bênção procede da profundidade. Toda vida na terra provém da profundidade. Alimenta-se da profundidade e volta a se afundar nela. De volta para quê? Para uma vida maior, permanente, pois a profundidade é viva. Nesta profundidade vivem os mortos, todos os mortos. A profundidade os acolheu. Desta profundidade tornam a luz. De que maneira? Vem por um tempo a luz através dos vivos, para se afundar novamente na abundância da profundidade. O que acontece com a altura e a distância? Elas estão no início de uma profundidade. Mesmo em relação ao espaço sideral, a essência da distância, falamos de sua profundidade. Também sua profundidade é como toda profundidade, insondável. Neste sentido, os pensamentos profundos são insondáveis, e as palavras profundamente comovedoras com as quais os expressamos. Quando as ouvimos e nos guiamos por elas, só nos resta delas algo tangível, como a profundidade da qual provém. Por exemplo, a palavra mamãe. A morte também é profunda? Tem a força da profundidade? Ou permanece junto a tudo o que associamos a ela, em um primeiro plano sem profundidade, como uma porta de entrada e transição para algo que vem depois dela? Profunda é a sabedoria. Também ela vem da profundidade, de uma profundidade insondável, conduzindo a essa profundidade. Profundo é, nesse sentido, o amor profundo. Provém da profundidade da alma. Ele é propriamente o sentido profundo. De que profundidade provém esse amor? Provém de uma profundidade insondável. Nunca acaba. Porque a profundidade permanece insondável para nós. Está cheia e vazia ao mesmo tempo. Puxa-nos a um vazio que nunca fica cheio. Por isso, sua atração nunca termina. A profundidade permanece em movimento em direção ao mais, em direção ao infinitamente mais. Na profundidade, acaba o superficial e o transitório. Por exemplo, a preocupação, a culpa, todo benefício e toda perda, todo final. Voltam da profundidade, um dia, à superfície e à luz. Da profundidade ascende algo inesperado e novo. Esse novo é realmente novo? Da profundidade traz à tona todo o passado, oculto do novo. Algo começa realmente do início?
não é sempre ambas as coisas, final e início ao mesmo tempo, mas cada vez diferente, cada vez maior? Como podemos viver nossa vida em plenitude? Só da profundidade total. Vivemos nossa vida fundamentada nela, segurados por ela e atraídos em direção a ela, sem fim como ela. Vivemos a vida serenos e centrados, plenos e vazios ao mesmo tempo. E, no entanto, totalmente presentes, atemporais. A morte. Ok, porque é muita coisa. Tem que saborear um pouquinho essa leitura, que é muito conteúdo. Senão a gente não dá conta de absorver, porque como vocês podem perceber, esse livro, assim como todos os livros da literatura tardia de Bert Hellinger, são muito filosóficos, muito densos, né? Então, e eu acho que compensa completamente o esforço de fazer essa leitura pausada e entender o que ele está falando, porque acrescenta uma dimensão ao nosso conhecimento mais básico da constelação familiar. Então, ele fala mais uma vez sobre uma postura, né? Poderíamos dizer como um meta-sentimento nesse caso, que é a bondade, né? Ou seja, ele fala, olha, bondade é querer bem a uma pessoa, mas essa bondade que ele está falando é aquele querer bem a essa pessoa do jeito que ela é, né? Deixo que os outros sejam do jeito que eles são, mas essa bondade também é boa comigo mesmo, né? Então, a gente sim, quando a gente é bom com os outros, a gente também precisa ser bom com a gente mesmo, e as pessoas que estão ao nosso redor se sentem bem ao nosso lado, porque nós não as julgamos, né? E aí, só essa presença, só esse estado de presença já frutifica muitas coisas ao nosso redor, e ele faz uma analogia dessa bondade que ele está falando como a bondade do sol ou da chuva, né, que na parábola bíblica fala que, na palavra bíblica, que traz a luz para todas as pessoas, a chuva para todas as pessoas, sobre os bons e os maus, os justos e os injustos, o que quer que seja, né? Então, ele fala sobre esta bondade, não é qualquer bondade, né? E essa bondade, ela inclui, inclusive, os cruéis e os malignos. E aí vocês observem. Em primeiro lugar, porque ela se reconhece em si mesmo a existência desses impulsos malignos. Então, eu sou boa com esses impulsos malignos, me mantenho dentro desta bondade em relação a essas pessoas cruéis ou malignas, ou essas situações, e ele diz que essa bondade ela é poderosa no sentido de como a água mole em pedra dura é capaz de amolecer essa rocha dura, essa crueldade, e levar tudo isso para uma bondade infinita, como a água vai em direção ao mar, né? Então, a chave dessa bondade é uma postura filosófica, essa postura de ser bom para o outro assim como ele é, mas isso tem que ser feito também em relação a mim, né? Ela é levada a um extremo nessas situações de crueldade e de malignidade, mas ao mesmo tempo ou seja, ela me traz uma fortaleza, ela me traz uma confiança, e com isso eu lembro sempre, isso não elimina que você realize algo, não é uma bondade estática, do tipo assim, eu sou bom e isso significa então que eu não posso fazer nada para transformar a realidade ao meu redor. Não tem nada disso. Isso aqui é uma postura. A ação segue esta postura, com certeza. E depois temos também o que ele fala sobre a profundidade, que eu acho que isso é o que merece uma reflexão da nossa parte. Ele fala, olha, absolutamente tudo provém da profundidade. Ele fala a bênção, a vida, né? A vida se alimenta dessa profundidade, depois ela volta a se fundir nela, né? Ela fala que essa profundidade é uma profundidade viva, é a profundidade onde vivem os mortos, é a profundidade que acolheu os mortos, né, que de uma certa maneira vem à luz até através do nosso trabalho dentro da constelação familiar, das configurações, e depois retornam para essa profundidade. Aí depois ele fala sobre
critérios físicos, né, sobre a profundidade. Altura e distância fazem, na física, a profundidade, né? Ele fala assim, olha, mas isso é o início da profundidade. A profundidade é mais do que isso, né? Ela é insondável, na verdade. Aí ele fala, olha, esses pensamentos e essas palavras que estão em sintonia com essa profundidade insondável, quando nós ouvimos ou damos atenção a eles, de uma certa maneira, no caso dos pensamentos, algo intangível dessa profundidade se manifesta através dessas palavras, desses pensamentos. E aí, como sempre, Bert Hellinger nos traz para o mais básico da vida. O que desperta a palavra mamãe? Né? Que profundidade é essa que essa palavra desperta em todos nós? E por que, através dessa palavra, se transforma uma relação entre duas pessoas? É uma palavra que não tem nem como descrever o significado. Agora, por outro lado, ele fala, olha, e a morte? A maneira como nós percebemos a morte, a maneira como nós percebemos a morte faz jus à sua profundidade, de uma certa maneira? Tem profundidade? Ou ela fica no primeiro plano e a gente não consegue abrir espaço para essa profundidade? Aí ele fala, profunda é a sabedoria, né? E tem uma profundidade insondável que a conduz. Ele fala da existência de um amor profundo que vem dessa profundidade da alma, que vem desta profundidade insondável, esse amor que é um amor que nunca acaba, que permanece insondável, como a profundidade como um todo, ela permanece insondável, e olha o que ele fala, cheia e vazia ao mesmo tempo, né? A sua atração nunca termina, ela permanece em movimento em direção ao mais, né? Nela acaba tudo que é superficial e é transitório, né? Ele fala também, vamos ver quem está com o microfone aberto. Tem que ajudar a cuidar do microfone. Então, ele fala também que essa profundidade acende sempre algo inesperado, acende algo novo, né? Ao mesmo tempo ela traz coisas que vêm do passado. Ele fala assim, ele fala assim, mas será que algo pode realmente começar, algo novo? Aí ele vai dizer assim, olha, sempre não é sempre ambas as coisas, começo e fim ao mesmo tempo. Então, são reflexões muito profundas e muito importantes. É como se a gente estivesse saindo da matemática básica da constelação, que é falar assim, as 3 ordens do amor, as ordens da ajuda. Nós estamos falando aqui de outra coisa. Vocês estão entendendo? É um nível muito mais profundo do nosso aprendizado quando a gente está falando sobre essas compreensões de Bert Hellinger. Alguma pergunta, algum comentário? Isabela, posso perguntar? Pode. Esse começo e fim ao mesmo tempo, será que quer dizer que você termina algo e começa outro? Ou é um começo e fim de uma mesma coisa? É um começo e fim de uma mesma coisa. É um ciclo. O Ouroboros, aquilo que vai além do começo e do fim. Entendeu? É o alfa e o ômega. Em tudo que existe, está presente as duas coisas ao mesmo tempo. É essa a ideia que ele está trazendo para a gente. E aí me lembrou também um livro que eu gosto muito, que é um livro que depois eu vou levar para os níveis avançados do treinamento, que é Mente Zen, Mente de Principiante. Mente Zen, Mente de Principiante, que é exatamente essa ideia que está aqui, colocada aqui no Bert Hellinger. É e não é ao mesmo tempo. É disso que ele está falando. Ele está falando desse nível, esse nível que vai além da polaridade, que engloba as polaridades, que é ao mesmo tempo princípio e fim ao mesmo tempo, sabe?
Dá para entender? Eu sei que é bem avançado. Eu não entendo. Não entende? Não. Você imagina quando Bert Hellinger fala, por exemplo, do espírito criativo. Ou quando ele fala, por exemplo, da postura ou da compreensão aristotélica de que tudo no universo surge a partir de um primeiro motor. Entende? Esse primeiro motor segue em movimento eterno, por assim dizer. Então, dentro deste movimento, não tem nada que existia antes dele, e também não tem nada que vai existir depois dele. Por isso ele é o começo e ele é o fim. Essa profundidade é outra maneira de falar desse espírito criativo, é outra maneira de falar desse primeiro motor. A gente está falando de uma outra dimensão, ou nomeando de outra maneira isso. Que é chamado de espírito criativo, que é chamado de primeiro motor, que é chamado por Bert Hellinger também de o último. Então, todas essas palavras Bert Hellinger usa para descrever isso. Que somos nós mesmos uma manifestação, uma parte, o que quer que seja, de um mistério. Ficou mais claro? Acho que eu entendi. Alguma coisa muito maior, né? Não é Isso. algo meu, eu começo algo e termino algo. E Não. começo outro. É Não. algo assim, de um ser divino mesmo, né? Esse ser É divino, ele é começo e ele é fim, ele é o todo, ele é o universo, né? Isso, Que é exatamente. esse espírito criativo, né? Isso, exatamente. É disso que ele está falando, é desta profundidade, desse espírito criativo, deste último, deste motor universal que começou e que contém tudo. Entende? É disso que ele está falando. É algo que nós participamos, nós somos isso também. Não estamos separados. Aliás, hoje eu vi assim, criaram lá na CNN um navio nuclear de 300 metros supersônico para salvar a Terra. Aí eu pensei assim, cá comigo, mas o que eles estão salvando mesmo? É como se eu estivesse salvando algo que é externo a mim. É uma sensação tão estranha essa separação que o homem faz de si mesmo em relação à natureza, em relação à Terra, em relação ao universo. Não sei, algo a se pensar. Algo mais? A Ana, levantando a mão. É só um comentário, né? Quando a senhora Obrigada. fala da natureza, assim, é uma sensação mesmo, que enquanto a gente se tratar como seres apartados da natureza, como algo que está fora da natureza, a gente vai continuar esse instinto predatório mesmo, de destruição, né? Eu sinto que a constelação ela é sempre esse convite para a gente voltar para a unidade, sabe? De não separar, de compreender que nós somos natureza. A então, natureza agora não é repete uma coisa tudo. que está fora. Repete tudo na primeira pessoa do singular. Eu Sou. Eu sou. Não, eu sou natureza. Eu sou o todo, né? Parte do todo. Eu não estou apartada disso. Exatamente. Nós somos um só. Isso. De verdade, de verdade. Quando eu maltrato o outro, eu estou me maltratando. Exatamente. É como assim, isso o monge Thich Nhat Hanh, ele fala, como pode, essa mão, se faz mal para essa outra mão, eu vou querer cortar essa mão? Como que eu vou ficar sem essa outra mão? Eu preciso das duas mãos. Isso. Essa é a ideia da questão do que gera a exclusão. Eu estou cortando algo do qual eu faço parte. Né? Estou excluindo algo que eu faço parte. Mas veja bem, mente zen, mente de principiante. Mas também existe uma outra etapa. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, aqui em Brasília não está dando mais aula, mas ele dava uma aula aqui na UNB e eu recomendo. O nome dele é Paulo Coelho, igual o nome
do escritor Paulo Coelho. Mas ele era um professor de budismo, ele era um professor da UNB e uma pessoa extremamente graduada no estudo da filosofia oriental e do budismo. E ele disse assim, o que aconteceu quando? Porque houveram muitos Budas. O Siddhartha Gautama é o Buda histórico. O que acontece? Como o budismo é muito científico nesse aspecto, eles investigavam os vários planos da realidade. Então, um plano onde aquilo que era e não era. Então, quando o Buda alcança aquele grau de Buda, né? Ele alcança porque aqueles outros mestres, aquelas outras pessoas que tinham ali já tinham galgado até aquele nível e ele foi a um nível um pouco acima daquilo. Ele descreveu um outro plano. Então, a ideia é um plano onde é e não é. Por exemplo, mente zen, mente de principiante. A morte. A morte. Com a morte, algo acaba. Mas também algo não acaba. Entendeu? É uma mente, é um universo onde cabem os paradoxos, onde cabe o princípio e fim, cabe o que é e não é, entende? De uma certa maneira, isso está presente dentro da filosofia oriental e dentro da constelação familiar, dentro da filosofia de Bert Hellinger, ele nos leva a esse lugar também. Por quê? Tem a ver, todo o trabalho do Bert Hellinger tem a ver com a filosofia de Lao Tse, do Tao Te Ching, que é toda aquela ideia o Lao Tse, ele era o mestre que era novo pela frente e velho por trás. É a ideia do todo que vai além das partes, né? Da complementaridade das partes, de como, igual ele falou em relação ao sucesso, quando o nosso sucesso chega no ápice, ele vai acabar. Assim como o Yang chega no máximo, surge o Yin. Entende? É essa ideia que está por trás desse pensamento, dessa filosofia, dessa sabedoria que o Bert Hellinger nos ensina. E aplicamos à nossa vida, ao nosso cotidiano, aos nossos problemas mais elementares. Ok? Então, prosseguimos. A morte. As empresas são a obra de uma vida, uma obra a serviço da vida. Nelas atua um movimento que, depois de um tempo, torna-se independente, de maneira tal que elas continuam como se tivessem um princípio vital próprio, independente daqueles que lhes deram vida. Neste sentido, são como seus filhos. Continuam vivendo como seus filhos. Andam sobre seus próprios pés quando seus autores abandonam o cenário da vida e outros continuam interpretando em seu lugar o jogo da vida. Da mesma maneira que os pais, quando envelhecem, retiram-se paulatinamente da vida de seus filhos. Deste modo, os empresários saem paulatinamente da vida cotidiana de suas empresas, quando a obra de sua vida segue seu caminho também sem eles. Cedem a direção a outros, que continuam dirigindo em seu lugar aquilo ao que deram vida. Pode ser que sua empresa ainda leve seu nome, mas logo aqueles aos que ela serve relacionarão esse nome cada vez mais com seus produtos. O nome de seu autor e sua lembrança passam ao segundo plano, até afundarem com ele no túmulo. Como encaramos como empresários, seja no campo que for, o final de tudo aquilo que foi conseguido? Imaginamos o final antes de ele chegar. Internamente, atravessamos antes um limite, como se passássemos a um outro espaço, inclusive a uma outra vida, na qual aparece apagado o que aqui termina, porque devemos começar outra coisa. Depois de retornarmos,
a nossa vida cotidiana. Como? Alegres. Fazemos com que nossa luz brilhe de outro modo sobre nossas empresas e sobre aqueles aos quais servem. Nós deixamos a eles seu próprio tempo e vamos com outro tempo. Como? Plenos e serenos para o próximo que espera por nós, abertos e vazios. A perspectiva. A perspectiva sempre vai à frente. Esta perspectiva tem futuro. Vai em direção a algo maior e vai para o mais. Quem quiser ter sucesso, olha sempre para a frente. Movimenta-se em direção ao sucesso seguinte e novo. Assim como nossa perspectiva, assim será nossa ação. Assim como nossa perspectiva, assim será nosso ânimo e nosso impulso. De onde vem essa perspectiva? Abrange-nos de fora? Ou abrangemos com ela tudo o que virá? Algo que virá e deverá vir, porque colocamos no nosso campo de visão? A perspectiva cria aquilo que vê. Cria-o com confiança. Nossa perspectiva se torna criativa na medida em que a queremos. Ainda mais, nossa perspectiva arrasta muitos outros. Ao mesmo tempo, a perspectiva está acordada. Coloca o olhar em muitas coisas e está a caminho com ele. Portanto, como começa o nosso sucesso? Começa no interior, em nosso espírito, com uma perspectiva. Esta perspectiva é otimista. De onde a perspectiva tira seu impulso? Da plenitude do sucesso que outros veem em nosso trabalho. Esta perspectiva nunca procura algo que nos falta. Transborda daquilo que já temos. Dá em vez de tomar. Serve a uma coisa e, através disso, ao progresso de muitos. Onde está nosso sucesso? Já está a caminho com nossa perspectiva em relação a ele. A decisão. Nossa ação decisiva começa com uma decisão. Ela põe nossa ação em movimento. Toda decisão é uma ousadia e, às vezes, uma aventura de resultado incerto. Muitas vezes é uma decisão corajosa. A decisão certa chega no momento adequado. Se a tomarmos rápido demais, logo lhe falta a força para se impor. Se a tomarmos tarde demais, vai mancando atrás do sucesso. A decisão precoce demais acaba sendo, geralmente, imprudente e irrefletida. A decisão tardia demais acaba sendo paralítica. Fica pendurada em outras coisas, em vez de guiar. Com nossa decisão, fazemos o começo. Apenas isso. Depois dela vem o seguinte, que faz com que a anterior avance. É uma decisão nova, seguida por uma reflexão e uma percepção novas. Frequentemente, afasta-se da primeira decisão, pois esta apenas pode cumprir-se mediante uma nova. Toda decisão é provisória. Não podemos descansar numa decisão velha,
nem confiar nela. Permanecemos em movimento mediante novas decisões permanentes. Assim acontece com a nossa vida. Para continuar, precisa permanentemente de decisões novas. Assim acontece com todo sucesso. O sucesso seguinte vem com a decisão seguinte, com uma decisão decidida. Ela tem efeito naquilo que decidimos com força, com amor. A precaução. Devemos ser cautelosos quando há uma ameaça em perigo. Este perigo provém, geralmente, do exterior e, às vezes, do interior. Nós nos expomos ao perigo externo estando acordados. Nós o medimos, avaliamos como evitá-lo ou, se necessário, como ir direto a seu encontro, de igual para igual. Para poder afrontar um perigo com sucesso, a precaução precisa de decisão e coragem. Estes fazem com que os outros sejam também cautelosos conosco. A precaução hesitante, com a qual nos afastamos em vez de avançar, não nos deixa alcançar o grande sucesso. Ele foge dela. A precaução bem-sucedida anda de mãos dadas com a coragem alerta que nos torna capazes de olhar de frente um perigo ou um acontecimento ameaçador. Ainda há uma outra precaução. O ditado alemão, por exemplo, diz: a cautela é a mãe do vaso de porcelana. Quer dizer que lidamos com precaução com nossos recursos, nossas ferramentas e com as pessoas de cuja colaboração depende nosso sucesso. Essa precaução é, no fundo, valoração e respeito. Sem ela, sofreremos prejuízos. Neste sentido, lidamos com precaução com nossa renda. Estabelecemos reservas para os tempos de penúria. Nossa precaução torna-se, neste caso, previsão. Às vezes, somos cautelosos nesse sentido com nossas palavras. Onde convém, nós a retemos prudentemente. Se mostramos algumas poucas cartas, esta precaução se torna uma estratégia sábia. O outro deve mostrar primeiro as cartas. Neste caso, a precaução pede confiança mútua antes de dar um passo juntos. Uma precaução excessiva também se opõe a um empreendimento comum. O grande sucesso, às vezes, nos pede o primeiro passo gerador de confiança contra toda a precaução. O que nos pede, então, a precaução? Às vezes, serem cautos. Ok. Então, vamos recolher o que o Bert Hellinger nos fala agora sobre a morte. A morte é um tema transversal também dentro da obra do Bert Hellinger. Ela surge em todos os assuntos, em todos os temas abordados. E aqui agora ele está falando sobre a morte nas empresas, né? Então ele fala, as empresas são a obra de uma vida, de uma pessoa, mas elas parecem que ganham vida. Elas parecem que são tomadas por um movimento que as torna independente
e é como se elas tivessem um princípio vital que não depende da pessoa que as criou, ou as criaram, né? No caso aí, ele, mais uma vez, ele faz uma comparação. No caso, a empresa se parece aos filhos, né? Daí a importância do empresário tá bem com a mãe, porque elas parecem com os filhos. Elas continuam vivendo como os filhos continuam vivendo depois de nós, e eles vão andando com seus próprios passos. E aí ele vai mostrando algo muito incrível, porque foi uma coisa que ele não só ele aprendeu teoricamente, mas ele realizou na prática, né? Quando ele foi paulatinamente deixando o seu trabalho dentro das empresas Hellinger, que tem a Hellinger Publications, tem a Hellinger Treinamentos, tem as empresas. Quando ele foi saindo dessas empresas e ele foi cedendo e entregando essa direção, e entregou para a Sophie Hellinger em 2018. Aí ele fala, bom, como é que um empresário, então, precisa encarar o final? Sempre a mesma coisa. O processo também acontece num nível anímico, num nível psicológico, assim, no nível da alma. O que isso significa? Que internamente o quê? Eu entro em contato com aquele fim, eu faço esse processo dentro de mim mesmo e nos imaginamos atravessando esse limite, ou seja, por exemplo, deixando a empresa, passando a empresa para outra pessoa. E depois a gente retorna para a vida cotidiana, ou seja, depois de fazer essa integração, e a gente está mais alegre, mais disposto para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos colaboradores, para aquilo que efetivamente precisa ser feito, né? E aí ele fala sobre a gente estar, então, abertos, plenos, né? Faz esse movimento de entregação, está aberto e pleno para algo novo, ao mesmo tempo aberto e ao mesmo tempo vazio, ou seja, sem estar carregando dessa experiência do passado algo para o futuro. Depois ele fala sobre a perspectiva, porque a perspectiva ela é muito importante para os nossos sucessos. Então, a perspectiva e todo o trabalho do Bert Hellinger vai para frente, assim como esse primeiro motor que nós sempre falamos, né? Ele vai para frente para algo maior, para algo mais. Então, quem quiser ter sucesso tem que olhar para frente. Então, mas aquilo que aconteceu no passado, no meu relacionamento, não sei o quê, na minha infância, na minha empresa, com a minha mãe, tal. Não, o sucesso segue para frente, para aquilo que vem, para aquilo que é o seguinte. Então, ele fala, olha, só que é mais do que isso, porque de acordo com a sua perspectiva, você vai dirigir a sua ação e, ao mesmo tempo, você vai, como é que eu posso dizer? Vai realizar o que você tem que realizar. E essa perspectiva, ela cria a sua realidade. Então, assim, se eu tenho uma perspectiva, se eu olho para trás e fico reclamando, ou fico presa, que eu acho aquele passado idílico, maravilhoso, o que eu estou criando com essa minha perspectiva? Um futuro ruim e um futuro que nunca vai acompanhar o que foi o meu passado. Está entendendo? Então, por isso ele fala que a nossa perspectiva, com a nossa perspectiva, começa o nosso sucesso, né? E a gente precisa estar acordado, porque a nossa perspectiva, especialmente a perspectiva de um empresário, de uma pessoa que está numa posição de liderança, ela tem a possibilidade de arrastar a muitas pessoas. E isso acontece em quase todas as profissões, em quase todos os ambientes de trabalho. Então, um professor, ele arrasta os alunos. Então, um chefe arrasta seus subordinados. Um presidente arrasta a população. Vocês entendem? Então, por isso a perspectiva, ela é muito importante, ela é de onde se tira o impulso mais primordial para aquilo que precisa ser feito. E ele fala assim, qual que é a perspectiva que leva ao sucesso, né? Então, bom, primeiro, parte desse princípio da existência de uma plenitude, ou seja, não fica procurando falha, né? Aquilo que a gente faz transborda de quem somos, daquilo que temos, da maneira como somos, para o mundo, para os outros, da maneira como são. Ou seja, essa nossa perspectiva, essa que leva ao sucesso, ela transborda desta compreensão, desta plenitude, da existência dessa plenitude, né? Ao invés de querer algo para mim, né? Então, o que eu quero? Eu quero mudar de emprego porque eu quero
mais visibilidade, porque eu gosto de um emprego assim que me mostre para o mundo, ou eu quero um emprego para ganhar mais dinheiro. Não, tudo isso é querer para si. Não é essa a perspectiva que conduz ao sucesso. A perspectiva que conduz ao sucesso é aquela que considera que faz parte dessa plenitude, que já recebeu muito, já tem o suficiente e serve e que oferece, que dá ao invés de tomar, né? Então, Bert Hellinger diz que, com essa perspectiva, o nosso sucesso sempre está a caminho dessa perspectiva que ele nos ensina aqui nessa parte do texto. Depois ele fala sobre a importância da decisão, e como vocês sabem, a constelação familiar nos ajuda a tomar decisões, e ela nos ajuda a tomar decisões não apenas porque eu posso usar o campo para tomar decisões, né? Mas porque me traz uma compreensão sobre o poder da decisão e de como lidar com o tomar decisão, né? Então ele fala, olha, a decisão, toda decisão, ela põe em ação algo, né? Porque eu me decidi, bom, vou me separar, então agora eu tenho que tomar todas as providências para eu poder me separar, né? Ele fala que, por outro lado, toda decisão é usada, toda decisão é sempre provisória, né? E, às vezes, essa decisão leva a uma aventura de resultado incerto. Por isso, a gente também não pode deixar de usar a nosso favor a precaução, como eu falei aí na resposta para o Domingos, né? E ele fala, olha, a decisão certa chega no momento adequado. Parece até eufemismo, né? Assim, uma repetição. Você fala, olha, a decisão certa chega no momento adequado. Nem é cedo demais, porque se é cedo demais, você não tem força para realizar aquilo que precisa ser realizado, é como se não tivesse madura, a decisão leva a ações imprudentes e refletidas, ou ela pode vir tarde demais. Aí ele fala, olha, aí essa decisão ela está manca, e ela está manca porque ela vai mancando ao sucesso, porque ela ainda está paralítica lá em alguma coisa que aconteceu no passado, ela fica pendurada em outras coisas e ela não consegue ir para frente. Então, o timing da decisão, né? O timing da decisão. O que mais que ele fala? Então, ele fala, olha, todo processo de decisão, ele faz o seguinte, uma decisão leva a uma ação, essa ação leva a uma consequência, essa consequência vai gerar em nós uma reflexão, que vai gerar uma outra decisão, que pode, inclusive, ser contrária à primeira. Então, entender também como é esse processo de ação, de decisão, de reflexão, como um processo contínuo, para a gente poder tomar as nossas decisões, também sem nos apegarmos, né? Então, assim, bom, lá no passado eu disse que eu ia ficar casado com você a vida inteira. Pô, mas agora não. Então, eu tomei agora outra decisão, né? Outra coisa importante, aqui ele fala sobre a precaução. Então, essa tomada de decisão dessa maneira não exclui a necessidade da precaução, mas é necessário prestar atenção. Que tipo de precaução que existe? Né? A precaução ela pode vir do exterior, de um modo geral, vem através de um perigo do exterior, mas essa precaução pode se referir a algo interno. Eu não vou dar conta dessa situação. Eu sei que se eu continuar seguindo dessa maneira, eu vou ter uma crise, ou isso vai me fazer mal. Então, eu também tenho que ter um olhar para os perigos externos, mas também para o que aquilo representa dentro de mim, né? E ele mostra que, para poder enfrentar um perigo com sucesso, é necessário uma decisão, ou seja, eu não posso ficar no meio do caminho, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço, e uma coragem para seguir essa decisão, e todo esse processo que a gente já falou sobre ele. E se você tem uma precaução que ela fica hesitando, né? Isso vai ficar assim, não, eu preciso fazer isso, porque senão pode acontecer aquilo, então eu fico hesitando, nunca tomo uma decisão, sempre fico com dúvida, isso vai me impedir de alcançar o sucesso. A precaução, que ela é bem sucedida, é aquela que vai junto com a coragem, ou seja, eu tenho precaução, mas ao mesmo tempo eu tenho a coragem para poder dar o próximo passo, né? Que mais? Aí ele fala, olha, aí ele traz aquele ditado do alemão, olha, precaução é a mãe do vaso de porcelana, ou seja, os meus recursos, eu tenho que tomar precaução com as minhas ferramentas, eu tenho precaução com os meus colaboradores, porque tudo isso se refere a algo muito importante, que é, por exemplo, assim, a valoração que eu tenho ao meu dinheiro, aos meus recursos, aos meus colaboradores, o respeito que eu tenho isso, essa precaução significa isso,
nesse contexto, né? Ela é bem-vinda, ela valoriza, ela respeita. Outra precaução que é bem-vinda é a precaução com as palavras, e aí a gente já traz alguma coisa muito importante para o nosso trabalho de consteladores, ou seja, quando nos retermos em relação à palavra, né? Essa palavra é uma palavra a palavra que se retém é uma palavra que tem força, ela é uma palavra que é estratégica, que é sábia, né? E que quando a gente usa isso, por exemplo, no caso de uma negociação, por exemplo, né? O que ele fala? Essa palavra que se cala é estratégia, ela espera que o outro dê as suas cartas, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, se você fica com muita precaução, é impossível alcançar alguma coisa juntos, entende? Então, são ensinamentos muito práticos que o Bert Hellinger nos traz, né? E ele ainda termina essa fase falando, olha, para a gente, às vezes, ter sucesso, o que o nosso sucesso nos pede é sermos incautos. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, vamos para o próximo item, por favor. Ah, peraí, mas a gente já passou do nosso tempo. Tem alguém que tem um tema pessoal para hoje? Ninguém está precisando de nada? Então, seguimos com a leitura. A pobreza. A pobreza parece ser o contrário do sucesso. Sem sucesso, alguém empobrece. Inclusive na pobreza, um pobre deve ter sucesso em muitos aspectos para poder viver. A habilidade para poder sobreviver na pobreza provocada, por exemplo, pela desgraça ou uma catástrofe, transforma-se numa excelente conquista para os pobres. Refiro-me a outra pobreza. Os pobres, por exemplo, de uma favela, tornam-se, às vezes, uma comunidade conjurada. Para eles, acaba sendo muito mais difícil sair dessa pobreza, pois isto seria como se perdessem suas raízes. Uma fidelidade profunda os vincula a seus concidadãos pobres. No entanto, como podem ter sucesso? Com modéstia. Permanecendo modestos, se mantêm vinculados às suas raízes, mas se desenvolvem numa outra direção. Esta pobreza é uma pobreza de espírito. Começa no espírito, permanece no espírito e muda no espírito. Superar esta pobreza é um sucesso do espírito. Primeiro, ainda de forma oculta, é um sucesso secreto. Depois, aos poucos, a mudança a outro campo espiritual é um sucesso decidido. Também neste caso, acontece com maior êxito quando não chama atenção, quando é insuspeito, sem ser percebido pelos outros. Deste modo, um pobre se liberta lentamente de sua pobreza, de forma autônoma, com sucesso. Chegando à outra margem, apenas olha para a frente, com humildade. Deste modo, seu sucesso pode crescer dentro dele e permanecer, sendo um sucesso modelo para outros pobres. Autônomo. Todo empresário é autônomo.
vira empresário quando se torna autônomo. Passa de empregado a empregador. Guia ao invés de seguir. Também há empresas associadas nas quais vários autônomos se unem numa sociedade. Mesmo trabalhando unidos, cada um continua sendo autônomo em sua área. Continuam sendo sócios autônomos, como num escritório de advocacia, por exemplo. A questão é: em que medida um empresário continua sendo autônomo? Cede, às vezes, sua autonomia a outros? Por exemplo, a seus investidores? Os investidores servem a ele ou ele lhes serve predominantemente? Podem, inclusive, acabar com ele depois de um tempo? Qual seria a solução? Um empresário permanece com seus sucessos dentro do contexto que lhe permite continuar sendo autônomo. Neste caso, não se deixa engolir por outras empresas. Pelo contrário, se um empresário engolir outra empresa, pode continuar sendo autônomo? Continuar com isso detalhadamente vai para além de minha competência. Paro por aqui. Apenas é uma sugestão para ser refletida. A cooperação de duas ou mais empresas independentes acaba sendo muitas vezes, a longo prazo, o modelo de sucesso mais valioso e reconhecido, sobretudo porque vincula mais os funcionários de cada uma das empresas à sua própria empresa, com uma disposição permanente ao desempenho como consequência. É uma disposição autônoma ao desempenho, pois cada empresa também vive independente e autônoma de uma maneira boa. O mesmo vale dentro de cada uma das empresas. A convivência autônoma dos funcionários individuais e das diferentes seções os transforma em terceirizados. Vivem autônomos entre si e estão dispostos a uma cooperação amplamente autônoma com os outros. Adiante. Muito sucesso nos precedem. Eles se anunciam. Apenas temos que segui-los. Este tipo de sucessos acaba sendo inevitáveis. Assim, por exemplo, depois da concepção vem a gravidez e depois o nascimento. Depois de alcançada a concepção, o sucesso seguinte vem por si só. O primeiro sucesso é fundamental. Precede os outros. Um empresário bem-sucedido precede seus funcionários. Também precede o tempo. Vê aquilo que se anuncia como o seguinte e necessário. O que leva ao sucesso, sobretudo, é a visão ampla. Esta precede sua realização. Vira uma previsão. Podemos prever com maior facilidade quando deixamos algo do passado no passado, sem olhar para trás. Senão, o passado nos distrai a visão. Em vez de olhar para diante, olhamos para trás. Porque estamos tentados, às vezes, a olhar mais para trás do que para frente? Temos a esperança de que algo que não teve sucesso no passado se inverta posteriormente, ou se recupere.
Este olhar nos paralisa. Deixar o passado como está e reconhecer que não é possível retroceder de modo algum é uma conquista espiritual. Ela vem depois da renúncia total. Esta renúncia ultrapassa o sucesso no futuro. Se for alcançado, este sucesso é o que precede os outros. Depois deste virão, por si mesmos, os sucessos novos. Para eles o caminho está livre. Só tem que vir. Estes sucessos também são um avanço para muitos sucessos que virão depois deles. Então, para onde olhamos? O melhor é, em todos os aspectos, olhar para diante com confiança. Ok. Vamos lá. Nos reserva o que nós lemos. Então, Bert Hellinger vai falar sobre a pobreza. Né? Uma pobreza que é algo que parece que é ser contrário do sucesso, mas o que ele mostra? Olha, mesmo para uma pessoa ser pobre, ela precisa ser bem-sucedida em muita coisa. Então, como seria para nós olhar para a pobreza como se ela fosse um outro tipo de sucesso? Ou seja, existe dentro da pobreza o sucesso? Existe dentro do yang e o yin, né? Então, existe dentro dessa pobreza, sim, muitos sucessos. Mas ele fala de uma outra pobreza, que ele fala de uma pobreza espiritual, que é essa pobreza que vem de uma lealdade à minha comunidade do destino. E ele fala, olha, os pobres de uma favela, né, eles podem se tornar aí ele fala uma comunidade conjurada, mas vamos falar assim, ele se torna uma comunidade de destino, onde é difícil de sair, né, porque quando eu estou pensando que eu vou sair da favela, que eu vou deixar de ser pobre, vou ser bem-sucedida, muitas vezes age contra mim essa fidelidade profunda, esse amor cego que me emaranha com esse grupo ao que eu faço parte e que me impede, então, de dar esse passo, né? Ou seja, as pessoas se mantêm vinculadas. E ele fala, olha, essa pobreza é uma pobreza do espírito, é uma pobreza que começa no espírito, que permanece no espírito e que muda no espírito. Essa pobreza que ele está falando, né? E como é que se supera essa pobreza? Aí ele fala, em primeiro lugar, internamente. Depois vai fazendo uma mudança externa, mas uma mudança, olha, ele fala, quanto mais mais caladinha, entendeu? Quanto mais ela acontece silenciosamente, melhor. E quando a pessoa consegue se libertar, quando ela chega na outra margem, ela olha para frente com humildade. E aí esse sucesso, ele pode durar, ele pode permanecer e, ao mesmo tempo, ele pode ser um exemplo para outras pessoas serem bem-sucedidas dessa mesma comunidade, né? Então, mais uma vez, a saída da pobreza, ela envolve um crescimento, segundo Bert Hellinger, um crescimento espiritual, ou seja, um crescimento dos nossos valores, da nossa moral, da nossa perspectiva sobre a vida, da nossa ação, da nossa tomada de decisão, de tudo isso que a gente vem tratando ao longo das nossas leituras comentadas, especialmente dessas duas que tratam do tema profissão, trabalho, empresa, sucesso, tudo isso. Depois ele fala sobre o significado de ser autônomo, de uma certa maneira, a importância de ser autônomo, e mostra que todo empresário é autônomo, ele, ao invés de ser funcionário, ele se torna um guia, ao invés de ser guia, ele se torna um guia, né? Ao invés de ser funcionário, ele se torna empresário. E aí ele fala, até que ponto que um empresário é autônomo? Né? Então, ele vai ceder a autonomia dele para outras pessoas, aí no caso das grandes empresas ele já vai pensar na questão dos investidores, aí os investidores começam a querer, de uma certa maneira, conduzir a empresa, né? E aí começa aquela dúvida, quem está servindo a quem? São os investidores que servem ao empresário ou é o empresário e a empresa que servem aos investidores? Qual seria a ordem adequada para que pudesse haver sucesso dentro da empresa? Claro, né? São essas as reflexões chaves, inclusive, para quando a pessoa for fazer uma consultoria empresarial. Então, a empresa está servindo aos investidores, ao ganho dos investidores, ou a empresa está servindo a vida e os investidores estão servindo a vida? Estão entendendo?
né? Então, ele fala, olha, a solução nesse caso é ter um nível de sucesso onde você possa não perder a sua autonomia, né? Para que ele possa fazer o seu trabalho. E depois ele nos leva a uma reflexão onde ele mesmo para, onde ele vai falar assim, o que acontece quando uma empresa engole a outra? Né? Quando você tem uma fusão, né, ou a compra de uma outra empresa, será que essa empresa que, digamos assim, engoliu a outra, que comprou a outra, ela consegue ser totalmente autônoma? Aí ele fala que eu paro, porque ali já é como se fosse uma reflexão grande demais, mas nos leva a realmente pensar, e especialmente em observar, no caso de uma consultoria empresarial, quais são os efeitos daquilo que acontece. Então, a mesma coisa em relação à barriga de aluguel. Eu não sei o que pode acontecer. A gente observa os efeitos que acontecem com essa postura que nós aprendemos aqui, né? E aí ele fala também sobre a cooperação entre duas empresas, né? Que eu acho que é um modelo que mais e mais tende a vigorar no mundo, ou seja, a gente tem pessoas que têm empresas que se associam com outras pessoas que têm empresas e assim vão prestando serviços uns aos outros, né? E isso faz com que cada um na sua empresa, né, com seus funcionários se vinculem, se tornem mais fortalecidos, tenham mais compromisso com o desempenho e ao mesmo tempo se mantém a autonomia, né? Isso é uma cooperação muito interessante, um modelo de cooperação dentro das empresas muito interessante, ou seja, não é mais necessário que todo mundo seja de uma empresa só, uma mesma hierarquia, eu tenho networks. Depois ele fala sobre adiante, né? Ou seja, ele fala sobre essa perspectiva que acompanha o sucesso, né? Ele fala, olha, muitos sucessos nos precedem e alguns sucessos levam inexoravelmente a outro sucesso, como é o caso da concepção, que vai levar a um nascimento. Então, ele fala, muitos sucessos nos precedem, eles se anunciam, a gente apenas tem que seguir esses sucessos e eles acabam sendo inevitáveis. E aí, esse primeiro sucesso, como a concepção, esse primeiro sucesso vai determinar os outros sucessos, né? Depois ele fala o seguinte, que o que leva ao sucesso é essa visão ampla que vem em primeira medida do funcionário, do empresário, que precede o funcionário, que precede a empresa, que precede tudo. É essa visão ampla do empresário que vai preceder a toda a realização e que acaba virando uma previsão, né? Mas ele fala assim, mas que tipo de previsão é essa que esse empresário pode ter partindo de tudo isso que ele nos ensina? Ele fala que é uma previsão que vai deixando aquilo que o passado está no passado, né? Porque se eu fico com o passado no passado, né, eu tenho mais força e mais liberdade para poder estar voltado para o futuro. Mas ele fala que esse deixar o passado no passado é uma conquista espiritual, que vem depois de uma renúncia de que aquele passado pudesse ter sido diferente do que ele foi, ou que ele pudesse ser algo que se complete num futuro. Entende? Então, a perspectiva sobre o passado e, em última instância, essa capacidade de poder deixar o passado passar, ela é muito importante para o nosso sucesso. E aí ele fala sempre, né? Para a direção do olhar. A direção do olhar é para adiante, que é o nome do trecho desse trecho do livro, né? Para adiante com confiança. É isso que ele nos ensina aqui. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem algum comentário? O Domingos. Professora Isabela, e esse olhar para o adiante não sairia um pouco daquele não estar no presente, ficar olhando para o futuro? Não, a gente está no presente, mas a gente olha uma perspectiva ampla adiante. A gente não pode olhar para o passado, a gente está voltado para o presente. A gente é igual o Lao Tse, novo na frente e velho atrás. Entende? Sim, não, mas essa ideia de não me tiraria do presente ficar olhando para o futuro? Pode tirar, depende da maneira como você olha para esse futuro. Se você gasta muito tempo imaginando que esse futuro possa ser agora, quando eu estou no presente, com a perspectiva que eu estou voltada adiante, mas eu continuo no presente, não. Vai depender de como você utilizar esse olhar para frente. Se você só olha para frente e está completamente desconectado do seu presente, não vai funcionar. Né? Ok, obrigado. Ana.
essa reflexão quando o Domingos traz isso, me vem assim, essa diferença entre perspectiva e expectativa, né? A expectativa talvez seja essa coisa que cria, que joga a gente realmente, lança a gente para ficar lá preso ansiosos pelo futuro, e muitas vezes a gente termina se frustrando, e a perspectiva parece que é um futuro, uma coisa mais próxima, não é um futuro que arranca a gente do presente, é um futuro mais perto. E ela é ampla, ela é ampla, ela é ampla, ela olha para adiante, ela olha para esse futuro, mas ela é ampla. Ela não nos tira daqui, ela sempre nos conecta com aquilo que está por vir, né? Ou seja, nos conecta com esse movimento. Seria algo assim, mas a sua colocação foi muito boa, muito pertinente sobre o adiante, quando ele nos tira do presente com as suas fantasias, com a imaginação criativa. Né? Então tá, pessoal, acredito que por hoje é só, agradeço a todos vocês e deixo aqui um convite na quarta-feira, vamos ver se o Geraldo pode nos ajudar, nós vamos fazer uma aula aberta, uma aula prática, com exercícios lá na minha turma do curso online, né, o curso teórico online de constelação familiar, todos são bem-vindos, a gente vai enviar o link, todo mundo que participar vai receber um caderninho de exercícios, que é como a gente está fazendo esse trabalho lá. Tá bom? A aula se chama Eu e Minha História, e para vocês já tem um spoiler, né? O final da aula é deixar toda a história para trás. Um abraço e tudo de bom para vocês. Tchau. Muito obrigado, professora. Tchau. Beijo. Obrigada, Domingos. Obrigada.